Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de educação musical, possibilidades para a inclusão. E hoje nós vamos falar algumas dicas, além dos vídeos, e das aulas já gravadas, sobre as possibilidades de atividades práticas para a inclusão musical, que faz parte da atividade do ciclo 3. Então, para você que ainda está em dúvida, como que você vai proceder aí, hoje nós vamos falar algumas dicas também. Então, essa atividade, vocês vão dar uma olhadinha no guia, especialmente das páginas 57 a 63, a unidade 3.3, das páginas 76 a 83. Não é necessário fazer uma atividade ou uma adaptação específica do guia, ok? Vocês podem fazer outras atividades que vocês julgarem interessante ou alguma coisa que vocês já tenham elaborado, já tenham executado em sala de aula. Então, vai ficar ao critério de vocês. Essa atividade, ela pode ter um conteúdo mais teórico, fazer parte do conteúdo de musicalização, ela também pode fazer parte da aula de instrumento, tá? Então, teve a data do dia 6/11 e vai até o dia 18, no valor de 9 pontos. O que vocês vão falar na gravação? Não precisa de plano de aula, nem de nada escrito. Apenas vocês vão falar o nome de vocês, o objetivo daquela atividade, mais ou menos a faixa etária. Se não for uma coisa específica, você pode colocar a partir de tantos anos. E, principalmente, o foco principal é qual é a questão de deficiência você pretende contemplar. Então, pode ser autismo, pode ser deficiência visual. É claro que uma atividade específica para o autismo não quer dizer que você não possa realizá-la com uma classe normal. O objetivo aqui é que, de alguma forma, o que você está adaptando para a realidade, a necessidade daquela deficiência nesse momento, tá? Para você que nunca deu aula e nem pretende, imagine que você está falando com alguém a respeito desse assunto para ficar uma coisa mais natural. E vamos postar o link no modo não listado para correção no comentário particular da atividade. Nem precisa ser no documento, tá, pessoal? Pode ser no comentário mesmo. E no mais, boa criatividade, aí boas práticas. Espero que vocês gostem de realizar acima, dessa questão só pela pontuação. Então, a gente pode notar que o planejamento e a prática das aulas, eles são construídos com base nas interações diárias entre professor e aluno. Então, o que quer dizer? Mesmo que eu faça uma atividade, que eu faça curso, eu preste atenção numa live específica da Viviane Louro, eu assista tanta coisa, a realidade dentro de sala de aula, para cada caso, é diferente. Não quer dizer que aquela determinada atividade que deu certo para uma deficiência visual vai dar certo para todas as turmas, ou para todos os alunos especificamente. Cada um tem uma dificuldade ou uma demanda, que precisa ser trabalhada. Tá? Então, vocês vão levar em consideração as demandas específicas, mesmo que seja, claro, aí no caso, uma ficção, não seja uma questão de aplicação real. Então, essa questão das melhoras em aptidões técnicas é um ponto bem relevante para os professores e para os pais. Como nós já comentamos em aulas anteriores, é muito importante, às vezes, para uma família, ter certeza que o aluno conseguiu aprender a tocar. Que não fala assim, mas eu vou levar ele na escola de música só para fazer isso? Então ele fica em casa mesmo. A gente até falou sobre esse exemplo. Então, tem que ter uma preocupação, quanto à assimilação dos alunos, mesmo que cada um a seu tempo, independente da deficiência ou não, e também esse desenvolvimento técnico do manuseio do instrumento, E cabe ressaltar que, mesmo falando no ensino adaptado às necessidades dos alunos, de acordo com as características particulares, a gente também busca desenvolver concepções de ensinos vinculados à formação básica no instrumento, que está ligada a propostas que seriam mais ergonômicas, e assim como ocasionassem uma maneira melhor de tocar. Então, mesmo não pensando na deficiência, a gente está sempre buscando alternativas e formas de que o aluno desenvolva mais rápido, não é mesmo? Tecnicamente no instrumento, ou na parte teórica que ele desenvolva uma habilidade, uma percepção auditiva melhor. Então, é isso que a atividade vem buscar, não só por causa do fator inclusivo aqui, mas o que eu posso fazer para melhorar a qualidade da aula e ajudar um determinado tipo de deficiência e, ao mesmo tempo, eu vou contemplar o auxílio para toda a turma, E de certa forma também que aquele aluno ou aquela criança, não sei, aí a faixa etária também vai ficar a critério de vocês, ele não se sinta diferente da turma por conta disso, Mas que isso envolva todos os alunos, todas as pessoas naquela atividade, que você puder, tá?
Então, a gente tem várias atividades que a gente viu ao longo dos anos da aula de educação musical e cada uma vai favorecer um determinado ponto, né? E às vezes mais de um ponto, dependendo principalmente da questão rítmica. Mas aí, como que eu posso adaptar isso, né, para uma realidade um pouco mais complexa, tá? Então, você pode fazer uma atividade, de repente, que vai favorecer o tono de equilíbrio e uma consciência temporoespacial, se for necessidade do aluno. Você pode também explorar sons do ambiente, que seria uma estimulação auditiva e fácil para um aluno com deficiência auditiva, visual participar, porque a questão auditiva é muito sensível, né? Eles têm um bom ouvido, a maior parte deles. Então, essa parte de concentração, de memória, você pode utilizar um jogo de improvisação de forma que todos ajam naturalmente, que todos participem de forma interativa. Você vai trabalhar criatividade, expressão. A percussão corporal também, ela é muito utilizada no sentido principalmente de déficit de atenção, né? Tocar um instrumento, independente do instrumento que o aluno está fazendo, vai trabalhar a concentração motora, vai trabalhar a orientação espacial, o cantar também vai estimular o aparelho fonador, ou seja, a gente tem muitas opções no campo musical, na musicoterapia, que a gente pode estar utilizando nas aulas práticas e favorecendo o fator inclusivo. Tem um programa chamado Touch Touch, que ele está em construção ainda, é um programa novo, tá? Vocês podem olhar até no Facebook. E o objetivo é justamente tornar essa questão do braille mais acessível, né? Que eu percebi que muitas pessoas questionaram, mas eu achei a atividade difícil, eu achei o braille, né, difícil de entender, de adaptar, complexo de compreender, e é mesmo, né? Então, esse é um serviço e curso de musicografia braille que eles estão atuando no mercado. Então, trabalha sobre a lei, a portaria, a norma de uso, tudo com muito detalhamento, e a parte prática também. Então, se alguém tiver interesse em trazer esse tipo de curso aí para a sua escola, né, para o seu ambiente de trabalho, para o seu mundo pessoal, né, para que você possa aplicar nas suas aulas particulares. Então, fica aí a dica, tá? É bem interativo, assim, explica de uma forma bem tranquila o Touch Touch para quem quiser fazer, e eles estão no Facebook, tá? E falando um pouquinho para complementar também a musicografia Braille, eu vou colocar vários materiais de leitura de apoio para vocês, tá, pessoal? E um deles é esse aqui, que também fala alguns códigos da musicografia, achei muito bem resumido. Fala sobre as oitavas, o staccato, lá tem bem certinhos as dinâmicas de acentuação, olha que legal. Então, eu acho que tudo que a gente puder, né, agregar, ajuda muito. Eles citam a Fabiana Bonilha, que é uma tese mais completa, claro, mas aqui está resumido de uma forma assim bem interativa. Fala o que é a musicografia Braille, a célula Braille, os seus 6 pontos, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. Inclusive, até a atividade que vocês quiserem fazer pode ser sobre o Braille, né? Fica super legal. Aí fala um pouquinho sobre a estrutura da célula, tá? Na nota é figura musical. Então, assim, tá bem mais resumido, que o da Fabiana é uma tese, então é um material muito amplo, né? Eu acho que pode ajudar bastante, ó. A gente tem aqui uma tabela mostrando as notas musicais em braille e as figuras musicais, tá? Então, eu achei, assim, que pode ser útil, tá? Eu vou deixar lá em materiais de apoio para vocês vários textos relativos à inclusão, lei, várias coisas que foram citadas no guia, tá? E às vezes por questão, né, os sites vão atualizando e às vezes já está fora do ar, mas eu vou deixar em PDF para vocês, e aí o que vocês tiverem interesse, vocês baixam e salvam, tá? Então esse aqui eu achei bem mais resumido que a tese da Bonilha, ajuda bastante a compreender um pouquinho mais sobre a complexidade do Braille, tá? Para quem estava com dificuldade, ó, os sinais de dinâmica, decrescendo, depois coloca trechinhos de exemplo, então acho que ficou bem mais claro e bem mais resumido do que o da Fabiana, mas, né, são, como eu disse, são leituras de apoio para quem tiver interesse mesmo, ok? Mas voltando aqui então, nas nossas dicas, vamos dar sequência. Na questão de aula de instrumento, né, a gente tem que integrar, aula e conteúdo.
com revisão e melhoria constante de músicas já aprendidas, forma de ambientar, né? Para que eles tenham os alunos, principalmente com síndrome de Down, eles têm pouca resistência e concentração a curto prazo. Então, o que a gente tem que pensar? Em melodias curtas, em melodias de fácil memorização, ostinatos rítmicos, né? Então, as atividades têm que ser breves, a mudança de uma atividade para outra tem que ser rápida, não, nada que canse, nada muito extenso, né? Para não cansar o processo de estimulação. E a repetição de conteúdo ajuda muito, tá? Você pode estar sempre repetindo e agregando novos conhecimentos numa determinada atividade para que eles possam memorizar melhor aí, tá? Os estudos mais aprofundados de música, com alunos com deficiência intelectual leve, consegue se exigir um pouco mais de técnica, mais que a síndrome de Down, claro, né? E você pode aprofundar por partes, né, por trechos específicos, e o estudo está representado no sentido por uma busca mais apurada do aprimoramento da música, né, com mais nuances, pode cobrar um pouco mais da melhora do aluno. E é claro que isso é bem relativo, né, como a gente já comentou, cada caso é um caso, tá? Que são só dicas. Cada música por aula. Então, partindo da ideia de buscar a repetição para melhorar a prática, trabalhar o processo de memorização e a divisão. Praticar bem cada música e não vários conteúdos numa mesma aula. Então, evitar excessos, tá, pessoal? Então, trabalhar um conteúdo específico, explora ao máximo uma atividade de sociabilização, uma atividade rítmica, de repente alguma coisa escrita, atividade de registro. Você pode trabalhar, mas evitar o excesso, tá? Afinação, postura e técnica. Você pode utilizar recursos que possam facilitar a vida. Então, marcação de notas com fitas coloridas. Você pode tapar algum orifício do instrumento. No caso da flauta doce, por exemplo, você pode tapar o dedão de trás para facilitar. É claro que na hora que chegar em notas que precisa retirar, né? Mas digamos assim, para o início mesmo do zero do instrumento. No caso do teclado ou piano, o que você pode fazer? Vocês podem trabalhar com fitas de cores e fazer marcações, assim como tem as bolinhas nos trastes do violão. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer que pode facilitar o estudo do aluno. E numa grande parte deles, o processo é imitativo. Então, você coloca as cores, explica, e você faz um determinado trecho, com certeza ele vai imitar e ele vai memorizar, tá? Então, são acessórios, né? A gente pode fazer adaptações. A separação de conteúdo é a realização de exercícios com conteúdo separado. Então, por exemplo, o professor de violino pode propor ao aluno um dedilhado com a mão esquerda, enquanto ele se responsabiliza pela outra mão. Junta-se as partes ensinadas, o que pode também ocorrer no estudo do piano, que isso fica até mais claro, né? Então, o aluno toca só uma mão, o professor colabora com a outra, e assim você vai fazendo a separação de conteúdos de forma mais calma, né? A repetição e variabilidade, você pode usar repetições de várias formas até ele mostrar resultados na sala. Ele pede para que seja repetido, vai mudando as formas de estudar até sentir que teve melhora. E daí muda para outra atividade, ou acrescenta algo a mais no estudo de performance que você não falou na aula passada, mas na prática. Então, cada vez que você vai repetir a proposta, o professor sempre sugere algo diferente. Então, você pode fazer uma prática de dinâmica, numa determinada semana trabalhar mais forte, cantando, solfejando, boca que usa, sem repetição, sem ritornelo, você sozinho, sempre chamando atenção para que algo que precise melhorar, ou que você pode ainda corrigir, mas sem cansar o aluno, sem causar estresse. Então, são coisas bem simples que podem ser utilizadas e aprimoradas. Você também pode utilizar partituras alternativas, a gente tem falado muito ao longo das aulas sobre as grafias musicais, a forma, né, de trabalhar sem ser escrita tradicional. Então, você pode fazer uma partitura com as mãos, por exemplo, você vai cantar as notas e mostrar na sua mão para eles e na frente dos alunos. E a sequência dos dedilhados, dos dedos que vão ser colocados, você pode trabalhar com espelho, e o aluno vai tentando tocar enquanto o professor faz esses gestos, né? Ele mesmo pode fazer com o sinal refletido no espelho. Isso depende muito da deficiência, né, pessoal? Tem para algumas isso pode complicar e para outros isso pode ser um fator de ajuda. Então, você pode buscar várias formas de criar partituras alternativas, tanto para memorização
da melodia, quanto também para que o aluno consiga tocar mesmo o instrumento sem sofrimento, sem precisar ficar sofrendo com a leitura musical, né? Mas ela se tornar um auxílio, não uma dificuldade, né? A dificuldade de coordenação motora, dependendo, é uma das mais preocupantes, né? E a dissociação das mãos e braços, fazendo com que os professores estudassem com eles as mãos dissociadas como forma de melhorar. E também a gente ressalta que, apesar dos alunos terem dificuldade na coordenação física, muitas vezes, as melhores acontecem em vários momentos de prática, embora representadas por uma evolução mais lenta e mais sutil. Pode ser sutil para nós, sutil para o pai, para o responsável, mas para eles é um ganho muito grande quando eles conseguem avançar o conteúdo, né? Qualquer coisa já é um ganho muito grande. O ritmo, né? Eles podem reproduzir bem as músicas, principalmente ostinatos, é uma forma muito fácil de trabalhar, é uma forma também de repetição, né? De ritmos parecidos, e aquilo vai sendo internalizado. Eles apresentam, muitos têm às vezes uma dificuldade de reprodução diferenciada, ou têm uma dificuldade de manter o pulso, né? Geralmente isso pode ser trabalhado solfejando, com palmas, aí vai de acordo com o caminho que você achar que pode ajudar e atingir melhor aquela determinada deficiência. Agora, a falta de resistência física, né, reflete também certa inquietação e cansaço em relação ao esforço físico nos alunos ao tocar, muitos deles, né? E não é possível saber se eles não conseguiam ou se eles não queriam fazer aquele maior esforço, né? Isso aí, com o tempo, à medida que você vai, né, tendo uma certa intimidade com as aulas, com o passar do tempo, você consegue reconhecer as diferenças. Num primeiro momento é difícil você saber se é uma certa preguiça ou não está relutando com aquela mudança ou se é realmente uma dificuldade grande, né? Tudo isso faz parte de características das deficiências e os alunos se cansam, muitas delas fazem eles se cansarem num curto tempo. Pode ser também provida de medicamento que é tomado, então tem que ficar bem atento aí que cada caso vai ser um olhar especial. Então, tem que ter um certo equilíbrio, né, no ensino com a perspectiva de desenvolvimento, principalmente na parte técnica do instrumento, onde o foco são apenas as melhoras sociais, né? Então, um ensino onde não seja preciso anular ou precisar escolher entre prática de performance, de ensino de instrumento, de ensino de música e educação musical, assim como propostas musicoterapêuticas. Mas o ensino de música para os alunos, né, ele tem que ser repleto de pontos onde possa contribuir para o crescimento deles, agrupando diferentes meios de ensino de música, como a gente já falou aí anteriormente, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas, alguns materiais que podem ser utilizados, tá? Eu já mostrei até nas aulas também já gravadas. Uma das alternativas seria o altorrelevo, né, onde o aluno, no caso da deficiência visual, claro, né, ele tem essa condição de estar apalpando mesmo. Você pode usar barbante, aqui eu usei uma cola altorrelevo, mas vocês podem utilizar vários materiais aí, se vocês quiserem deixar a aula mais interativa, tá? O trabalho com cores para alunos autistas, déficit de atenção, também é muito bem-vindo. Então, às vezes, você pode fazer associação de cores colocando os palitos, eu não vou colocar aqui, senão vai cair, né? Mas no vídeo, acho que vocês puderam ver isso melhor. Eles têm que fazer a associação das cores e colocar os palitos, e também você pode associar essas cores a figuras rítmicas, ou a determinadas células. Então, né? Vocês podem usar e abusar aí. No caso aí do bingo, ou do jogo, por exemplo, da memória, né, vocês podem adaptar. Esse aqui meu é um simples, normal, mas vocês podem fazer de alto relevo, também seria uma forma de facilitar aí para eles, né, de facilitar a leitura, a participação, assim como os bingos de sons de animais, por exemplo, que também podem ser utilizados, né, vocês podem usar tampinhas ou algum tipo de grão, para relacionar o som que você colocar à cartela, né, um bingo mesmo. E no caso de uma deficiência, isso para déficit de atenção, TDAH é fácil. Para uma deficiência visual, precisaria adaptar para alto relevo, ok? Ou, né, escrever no braille e fazer a impressão.
A parte auditiva também pode ser trabalhada através né, da rítmica, pode ser através de figuras como marcar a sílaba tônica e colocar o ritmo dentro da caixinha, por exemplo. Peteca. Então, o acento forte seria na segunda sílaba. Gato. O acento forte seria na primeira sílaba, né? Então, e assim eles teriam que colocar aqui dentro a fichinha correspondente ao ritmo com a acentuação correta. O bingo sonoro também vocês já conhecem, né? De formação de pares, que o aluno tem que descobrir pela questão auditiva, né? E formar os pares aí dos sons, né? Tudo isso você pode adaptar, como eu disse, né? Esse é o objetivo da atividade. Como você faria esse jogo com algum aluno, ou pelo menos um, com um tipo de deficiência? Qual seria e o que você faria de diferente para contemplar? Outro tipo de atividade também que fica super interessante e é muito bom de se trabalhar são as atividades de efeito acumulativo, principalmente para alunos com dificuldade de concentração, tá? E aí inclui qualquer faixa etária. Então, eu vou fazer uma atividade simples de efeito acumulativo aqui, e vocês podem trabalhar com gestos da forma que vocês acharem mais interessante aí, ou até os próprios alunos fazerem as sugestões, ok? Então, nós vamos começar movimentando. Voltou. Eu não vou fazer a música completa, mas acho que deu para entender, né? Que o efeito é acumulativo, vai aumentando e vai se repetindo. Então, como a gente acabou de falar, eu mostrei numa atividade prática simples, esses exercícios de repetição, eles são muito importantes na formação desses alunos, do crescimento intelectual, independente de ter ou não deficiência. Então, essa música que eu utilizei, pessoal, se chama Seven Jumps. Vocês viram que o exemplo é de uma música extremamente instrumental, não precisa ser uma música conhecida para se fazer esse tipo de atividade, as instrumentais até, elas soam melhores, tá? E esse tipo de atividade, tudo que você puder fazer com repetição para os alunos com a questão intelectual e principalmente, às vezes, o autismo ou o TDAH, vai ajudar bastante. Espero que vocês gostem das dicas, boa atividade a todos e até a próxima!